Shalom, abre seus portais, está entrando quem? O Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou a irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sendo Ferida. E se você é novo no canal, seja bem-vindo, bem-vinda, ative o sininho, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, para que outras pessoas também cheguem a você esse conteúdo abençoador. Amém? E como sempre, o nosso mentor-chefe, que é o Espírito Santo, que já está aqui, nós vamos estar convocando ele, toda a egrégora celestial, para estarmos conosco aqui nesse conteúdo, ó, supimpa de última hora, para você aprender, desenvolver coisas que tá nas entrelinhas. Amém? Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, o governo desse ministério, o Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, para que haja uma ativação no corpo, da mente, do espírito, ao meu amado, amada que se faz aqui presente, assistindo este conteúdo de riquíssima mão, pelo poder da tua verdade. Amém? Então vamos lá. Abra o Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do versículo 20 em diante. O tema é: poucos sabem disso de Jesus. Vamos lá? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que, se tiveres fé, oh aleluia, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, ele passará, e nada vos será impossível. Não sei o que falo, o Evangelho de Jesus Cristo está aqui. Agora o verso 21, preste atenção. Contudo, essa espécie só expele por meio de oração, de jejum, ou casta só expele através de jejum e oração. Então, o que está oculto aqui? Nós vamos aprender coisas inefáveis aqui, que centenas de milhares de mentores ali espirituais ganham nota federal com esse conhecimento que eu vou te dar aqui gratuitamente pelo poder de Yeshua, que ele me deu a ordem e eu só obedeço. Então, pouco sabe disso de Jesus. Primeiro, são níveis de entidades malignas que está sendo destinado aqui. Então, os discípulos estavam fazendo a obra do Senhor, indo para alguns lugares, só que nem sempre eles conseguiam expulsar alguns demônios. Por quê? Por causa da patente espiritual. Primeiro, são níveis de entidades malignas, anote aí, hierarquias dos anjos caídos. Existe anjos do caos celestial, existe anjos guerreiros celestiais, existe soldados. Assim, a mesma hierarquia como tem na marinha, no exército, na aeronáutica, tem lá também, tanto nas trevas quanto os celestiais. Existem os ministradores, que são os anjos soldados que nos ajudam. E também tem os anjos caídos, que são soldados malignos, que nós já vamos aprender o porquê. Segundo, expulsar certas castas, você tem que ter o quê? Anote. Primeiro, eu até fiz anotações aqui para não esquecer que é muita coisa. Patente espiritual, intimidade com o Espírito Santo, está sempre se santificando por dentro das Sagradas Escrituras, tá? E uma mente iluminada em Jesus, ou seja, a mente aberta. Sair de bloqueios mentais, sair do espírito do sistema maligno, que chama-se religião, e a religiosidade. Isso dali não deixa expulsar demônios de alto nível. Por isso que você conhece pastores aí que não conseguem, porque estão tão religiosos quanto os demônios que estão lá, aí não tem como expulsar. Aí eles expulsam os soldadinhos ali, os merreca. Mas os altos níveis que eu vou falar aqui para você, quem são os principais, para você saber, certo? Vamos lá. Quais são essas classes? Tá? Existem classes. Tem os espíritos mudo e surdo, Marcos 9:25, tá? Espíritos mudos e surdos. Segundo, espírito de enfermidade, saia. Espírito de aflição, saia, tá? Que tá conjunto aqui com enfermidade e aflição. Tá lá em Lucas 13:11, você lá e confere. Depois tem os espíritos imundos, que tá lá em Marcos 5:1-13, tá? O quarto, espírito de adivinhação, que tá lotado. Tá lá em Atos 16:16. Lembra? Oh, mas vocês são os apóstolos? A adivinhadora estava lá, mas era espírito de adivinhação, tá? Expulsar demônio. O quinto,
Anotei aqui para não esquecer. Espírito de engano e da mentira. Esse aqui é o que está mais operando. Está lá em 1 Reis 22. Tá? E o sexto, espírito de rebelião / botei aqui, Jezebel, Apocalipse 2:20. E o 7, os principados, anota aí, principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade celestial. Está lá em Efésios 6:12. Eu vou explicar aqui, que o Espírito Santo me pediu para explicar cada um deles, tá? Principalmente o principado. O que é um principado? O que é potestade? O que é dominador? O que é hoste? Porque muitas das vezes que falam tantas armaduras de Deus, falam tanto disso, mas o que é isso? Então, muitas vezes, o povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então, eu estou aqui lhe passando um alto nível, que se você fosse pagar um mentor ou um curso, você ia pagar no mínimo uns R$ 500 a 600 pelo conhecimento básico, tá? Então, aqui o Senhor está me trazendo gratuitamente para você te abençoar, filho, para sair dessa ignorância, amém? E você ajudar o teu ministério, o teu pastoreio, se você é um mentor, se você é um pastor, não importa o seu cargo, se você também é só um membro de igreja, mas você tem que saber, tá? Para libertar os cativos, porque o Senhor nos deu essa ordem. Mateus 10, aleluia, 2 e diante, curai os enfermos, expulsai os demônios, eles existem, queridos. E eu fico triste com esse bando de religioso. Isso aqui não existe, isso aqui não pega em mim. Crente pega sim, macumba pega. Se não tiver revestido dentro da palavra de Deus, pega macumba, pega. Tá? Tem legalidade aberta, tem rachadura, tem ressentimento, tem raiva disso, raiva daquilo, pega. Por isso que eu estou aqui ensinando. O que é principado? Anote aí. Eu fiz anotações aqui, tá? Depois você pausa o vídeo e copia. São demônios de alta qualidade patente espiritual com autoridade territorial e governamental. São líderes, queridos, de regiões, nações e culturas. Elas influenciam o quê? Os sistemas de governo, de política. Essa bagunça que é no Brasil, aqui fora dele, isso aqui é governado por principado, tá? Religião falsa, ideologia. Está lá em Daniel 10:13, quando o príncipe do reino da Pérsia, que existiu quem? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel, que deu um arcanjo, ele é um mensageiro. Lembra de Maria, quando aceitou a proposta, que ela ia estar grávida pelo Espírito de Deus? Então, ele é um arcanjo mensageiro. Então, a situação que Daniel pediu, 21 dias, ele não conseguiu criar porque o governo de Gabriel, o principado dele, a governança do arcanjo, com mais de 6 mil anjos, 6 milhões de anjos, não consegue combater algumas entidades. Então, ele teve que chamar uma outra hierarquia do arcanjo, que é o Miguel, ou Micael. Cada anjo tem uma hierarquia específica, tá certo? Então, ele teve que chamar o arcanjo Miguel, que ele é de guerra, para que viesse a mensagem da palavra que Daniel, desde o dia jejuou e foi ouvir a tua palavra. Mas os reis da Pérsia, esses príncipes aqui, não deixaram. Então, quando não vem resposta para você, queridos, você tem que saber convocar que arcanjo vai guerrear com você. Tem o arcanjo Camael, tem o arcanjo Miguel, tem o arcanjo Cassiel, tem o arcanjo Adiquiel. Isso é uma outra história, um outro vídeo que eu vou falar outro dia, certo? Então, eles atuam em níveis geográficos, cidades e países, ideologias e estruturas sociais e leis injustas e opressas. Não tem o tal do Xande lá? Pois é, ele está nesse principado aqui. Então, para destronar aquele povinho lá, querido, tem que ser generais de guerra com jejum e oração de alto nível, que são arrebatados. Nós não podemos destruir uma política simplesmente, Senhor, vai fazer a vontade. Que nada! Se nós reunimos o povo de Cristo, que se diz que é de Jesus Cristo, já tínhamos destronado aquele principado. Mas o povo não quer jejum, o povo não quer oração. O povo só quer bênção, mas na hora de guerrear, não dá conta. Então, tem que ter um alto nível. Por isso que está aquele governo aí, que eu não vou citar nomes. Segundo, o que é potestade? No grego, exousia, tá? É uma autoridade delegada, que são chefes de departamento. Não tem os departamentos? Pois é, a hierarquia demoníaca, tudo muito organizado, queridos. Eles não são bagunçados. Como tem a hierarquia eclesiástica angelical,
tem a hierarquia eclesiástica demoníaca, tá? Sob os principados, eles comandam áreas específicas como, anote aí, você vai entender agora, sexualidade pervertida, violências, vícios, pornografia e assim por diante. Entendeu? Atua em mídias corrompidas. Você conhece algumas mídias aí, não vou citar nomes? Músicas com influência maligna, queridos. Esses funk, essas batidas do inferno são baixa vibração e atrai caos, destruição, terremoto, falência, decadência, promiscuidade. Todas essas músicas que dor de cotovelo, querido, isso é demoníaco. Isso é satânico. Eu fico entristecido no meu coração quando eu vejo até irmãos de Jesus Cristo ouvindo dor de cotovelo. Meu Deus, eles não leram a palavra. Ou se leram, não entenderam. Ou a liderança que está com essa criatura não ensinou. Inclusive, tem até hinos que se diz gospel de baixa vibração, que atrai desgraça. Tá? O que são os dominadores deste tenebroso? Grego, kosmakidor, tá? O que são os dominadores? Anota aí. São demônios com poder sobre o sistema do mundo. Você acha que essa ONG, essa ONU daí é o quê? É o sistema maligno, queridos. Bem-vindo, acorda para a vida. Desperta. É o sistema do mundo, molda a cultura, o sistema das trevas, da política, da moda, tá? Eu tava lá, eu vi como é que é treva pura. Economia, para afastar as pessoas de Deus, desfocarem, colocarem um monte de entretenimento, um monte de Netflix ali, a pessoa perder tempo de horas e horas, desde ali guerrear, jejuar, anotar um grupo de oração. Não, vamos fazer outras. Claro que nós vamos desfrutar das coisas boas, mas as pessoas não querem mais, certo? São estrategistas globais da escuridão. Atuam o quê? Anote aí. Influência em massa, modas, tendências anticristã. Não tem essas modas meia doida? Que isso é tudo maligno. Tem moda que eu fico envergonhada. Irmãs de Jesus Cristo usando umas coisas bizarras, sabe? Cuidado com as estampas, cuidado, né, com algumas coisas. É demoníaco, queridos. Aí o demônio bate palma assim, ó. Como é que vai expulsar uma entidade, um demônio, usando uma roupa demoníaca? Tá entendendo, queridos, o X da questão? Corrupção em larga escala, tá? Manipulação de governos e finanças. Atua nessa área aí. E o que é, irmã? Hostes, tá? Hostes espirituais da maldade em lugares celestiais, né? Tá tudo aí em Efésios 6, 12, 13 diante, que depois você vai ver as armaduras. Mas eu vou explicar para você que no grego é peneia ou porneia. Tá entendendo o mistério ali? Porneias, pornografia também, tá? Entra tudo. Eles são um exército de demônios menores, tá? Essas hostes são menores, que atuam em nível pessoal e direto. Ou seja, eles mandam os soldadinhos aí merreca para atrapalhar, para confundir, para entristecer, para dar depressão, para dar tristeza. Por que as pessoas são deprimidas? Porque deram crédito com esses soldados demoníacos, filho. Tá? Opressão, ataques espirituais do dia a dia, coisa cotidiana. São coisas corriqueiras. Essas hostes atuam no dia a dia, de manhã, tarde, noite e madrugada, tá? No seu trabalho, com seu marido, com seu esposo, fazendo piquenique, eles atrapalham. É o tempo todo, tá? Com pensamentos negativos. Então, se você está pensando muito negativo, existem esses soldados, essas hostes te perturbando. Hoje eu estou sem vontade. Senhor, me ajuda. Eu sei que nós vamos fazer essa oração. Mas, sabe, não tem maturidade. Hebreus 5,14. Que o Senhor vai dar um caroço mais gostoso, mais abençoado para os maduros na fé. Tem os leitinhos, que a gente tem que ir devagar, mas e os maduros? Eu quero me matar. Claro, então vai lá e se mata, né? Vai lá, faz um negócio bem caprichado. Mas se vê esses pensamentos, querido, não é seu. Mas deu brecha. Os soldados estão ali te infernizando. Você não vale nada. Você é uma prostituta mesmo, você adulterou, você pecou, e não sei aquilo, tá. E que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer. E aquela vibração baixa. Quem vem são os magos negros, esses soldados malignos ali para atrapalhar, querido, o seu projeto, a sua ação, a sua intimidade com o Espírito Santo,
Para com isso, em nome de Jesus. Confusões mentais, queridos, pessoas que tomam remédio de psiquiatria, transtorno bipolar, isso aqui é tudo da hoste, querido. Eles estão conseguindo. E atingindo quem? Bebês, crianças pequenas, para atrapalhar os pais. Aí bota lá uma tela de celular, que aí a sua glândula pineal cauteriza e fica um monstro depois. Aí quando chega com 7 anos de idade, irmã, olha pro meu filho que tá desse jeito. Aí eu digo, o que você criou? Criou errado, sabe? Eu vou dizer para vocês que um remedinho psiquiátrico, um remedinho bom para saúde, chama-se chinelada, sabe? Uma boa chinelada, o remédio bom para criança, não vai matar, tá? Não mata ninguém, é saudável, nutritivo e faz bem para a saúde, porque a palavra diz, corrija sua criança no caminho que deve andar, não solte da vara. A vara é chinelada, uma boa conversa, sabe? Não chegar assim a matar, mas um tete a tete, ó, olho no olho. Ai, a minha criança quer, vai lá dar tudo, dê tudo pro seu filho, você vai criar um monstro, um Zé Mané, uma Zé Maria, uma prostituta, um vagabundo, vai falar bem português, claro. Estou debaixo de uma unção violenta aqui de mestre. Então, eduque seu filho. Ai, ele quer um iogurte agora. Gente, você vai tratar seu filho bem, mas tem coisa que dizer não. Até mesmo para entender, tá? Esse aqui é recado para as mães, tá? Para mãe muito bajuladora que idolatra o filho, tá deixando ele de lado. Olha aqui, ó. Tá deixando desse aqui de lado gente, idolatria é tudo, tá? Idolatrar marido, idolatrar pai, idolatrar pastor, idolatrar filho, cuidado, tá? Atuam o quê? Em lares e famílias, emoções da mente e saúde espiritual e física. Por que a psiquiatria, a psicologia está cheia, o consultório não resolve nada? Porque, infelizmente, muitos desses profissionais não entendem dessa área. Vão lá e vai logo com uma receita, vai lá, compra risperidona, Gadernal e um monte de coisa e a pessoa fica, ó, e tá cheio de medicinas alternativas saudáveis para a mente, querido, para você descansar, para você dormir. Mas não, prefere gastar R$1.000 do que uma mentoria de uma filha do ser um filho do Senhor. Aí se ferra tudo na vida, aí não sabe por quê, né? Então, os principados trabalham com o líder territorial, as potestades, chefes com autoridade específica, os dominadores e têm estratégias global do mal e as hostes espirituais trabalham para atacar as pessoas no dia a dia. E quais são, né? Quais são esses objetivos? Então, tem coisa que só vai sair com jejum e oração. Independente se você é só um membro, se você é uma irmãzinha, um irmãozinho, não importa. Importante que você tenha intimidade com ele, com o Espírito de Deus, tá? E quais são as patentes espirituais que só é coração e jejum e uma patente espiritual? Anote aí. Primeiro, Leviatã. Está lá em Jó 41. Orgulho, arrogância espiritual e divisão. Eu vou fazer aqui resumo, tá? Mas depois você ajude mais. Lilith, Isaías 34:14. Trabalha com luxúria, com sedução, com... Meu Deus... Com pesadelos, querido. Tá tendo pesadelo? É Lilith, tá? Lilith, ataques mentais, sexuais noturnos, entre incúbicos e súcubos, ou seja, relação sexual com o demônio à noite. Se você tá sendo atacado com isso, é ela, tá? É aqui, ó, é a Lilith, tá? O que é Jezebel? 1 Reis 16:31. Manipulação, controle, feitiçaria, dominação espiritual. Quarto, esse aqui é tudo com caixas. Isso aqui os discípulos não conseguiram, mas Jesus ensinou isso aqui para eles, mas só que eles não estavam preparados. Isso aqui está no oculto, tá? Abaddon ou Apolião, Apocalipse 9:11, que é o anjo do abismo, querido. Isso aqui é um demônio do caos. São anjos caídos do caos. Existem anjos da hierarquia do caos, do bem. E também isso aqui é o anjo do caos do mal. Você tem que saber, querido, tá? Que quando vier alguma treva, você saber quem são eles, quem é o Abaddon. Abaddon é destruição, morte, caos, terremoto, tragédia, acidente, desgraça, suicídio. Tudo que tiver nessa hierarquia é o Abaddon, Apolião, que está fazendo, tá?
Beelzebu. Essa aqui está lá em Mateus 12, 26. Inclusive, pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, que é o pecado que não tem perdão, e eles falavam assim que Jesus está fazendo a obra de Beelzebu, tá? Estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, falando que aqui que Jesus estava fazendo era a obra do diabo. Então, cuidado para não pecar contra o Espírito Santo, certo? É o Senhor das moscas, sujeira, imundícia, mulambagem, porcaria, coisa quebrada, suja, rasgada, velha. É o Beelzebu que está ali operando, tá? Contaminação, idolatria de todos os sentidos, confusão religiosa, doenças espirituais. Tá tudo aí no Beelzebu. O Asmodeu, que é o livro de Tobias, que é um dos livros apócrifos, que não está nas cânones, mas é também um livro para você estudar. Trabalha com luxúria, infidelidade conjugal, rompe casamentos, promove adultério, pornografia, tradição e toda a parafernália sexual que você imagina. É um Asmodeu, tá? É um principado de alto nível, tá? É um principado de alto nível pelo poder do Espírito de Deus. O sétimo, que é o Mamon. Gente, isso aqui é forte. Mateus 6, 24. Trabalha com avareza, cobiça, põe o dinheiro em primeiro lugar acima de tudo. É o Mamon, você conhece bem. Isso aqui é mais conhecido, tá? Obsessão ao dinheiro. Não tem com essas pessoas obsessas por dinheiro? Pois é. Então, queridos, isso aqui é forte, tá? Aí depois tem isso aqui que você não conhecia. Mas você vai conhecer agora, é novidade. Anota aí. É o Baphomet, que é o PH, né? Baphomet, que é culto aos ocultistas, aos Illuminatis, aquele pessoal lá das maçonarias, querido. Olha aqui o demônio que eles trabalham para ficar rico. Você não sabia, né? Pensa na fúria. E satânicos, tá? É persuasão sexual, confusão de gênero. Então, todo LGBT, feminismo, lésbica, transexual, travesti, gay, bissexual, o demônio que atua, anote aí. Baphomet. Esse demônio que é principado de alto nível. Isso aqui não é qualquer um que sabe expulsar. Então, para você trabalhar com demônios principados de ideologia de gênero que está operando nas escolas, nas faculdades, na universidade, é ele, é o Baphomet. Você não sabia? Então tá sabendo, querido, R$1.000 aqui de gorjeta para você, o demônio do lebianismo. Tá? Distorção, identidade pervertida. Então, toda pessoa que tiver o desejo de mudar a sua identidade, é o Baphomet que está atuando. E isso é uma legalidade de alto nível. Então, você tem que ter patente espiritual. Você tem que ser um general de guerra. Para poder destronar esse grupinho, tá? Rejeição da criação divina. A outra aqui, o 9, Lúcifer. Isaías 14, 12. Orgulho, rebelião, tá? Tudo que vier de Lúcifer é rebelião, orgulho, vaidade. Ó, o famoso nariz empinado, é que se acha a última pacote da bolacha. É o Lúcifer, tá? É uma egrégora, que são mais de 6.000 demônios ali. Então, é um principado de alto nível. Então, não é qualquer um. O Lúcifer não é um demônio só. É uma legião, uma legalidade, queridos, tá bom? Aprenda isso, que atua com idolatria, com egolatria. O que é? Egocêntrico. Ele é o centro. Ele trabalha muito, principalmente, dos shows gospel aí, que é o centro das atenções. Nesses famosos aí, que é o Sol, é o Oscar, tanto na igreja evangélica quanto no mundo. Então, o Lúcifer trabalha, atua, e as pessoas ainda batem palma, tá? E o outro aqui, com o 10º, teria mais, mas esses aqui são os top dos top. Astarote, que é o culto pagão, feitiçaria, sexualidade, idolatria, a mistura de religião entre o santo e o profano, entre o que é belo e o que é sujo, entre o que é alto e o que é baixo, entre o que é terra e o que é água. Então, é uma mistura, uma bagunça. Você conhece isso? São pactos pagando confusão espiritual. Amém? Então, fique para você esse conhecimento de alto nível, de uma riqueza extraordinária, para você saber como expulsar uma entidade. Coisa que ficou oculta, tá? Pelo nosso poder, Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pouco sabe disso, de Jesus. E você
é uma privilegiada, é um privilegiado que está sabendo em o nome de Jesus. Pai, eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus Cristo e quem tiver interesse, eu vou deixar meu contato, você vai receber todos esses exemplares de presente, tá? Caderno dos 50 decretos financeiros, tá? Poderoso. Quebrando correntes de procrastinação, libertos para prosperar, tá? 20 passos para quebrar a maldição e desbloquear suas bênçãos. É um livrinho prático objetivo, guiados pelo sopro divino, tá? Lindo de Jesus. Caderno para você imprimir e fazer seu portfólio espiritual. Mentiras ofensivas, descubram como pequenas mentiras podem sabotar grandes bênçãos, tá? E já de 40 dias para uma vida equilibrada financeira e cura interior, tá? Vai estar tudo aqui para você. Você imprime aí e declare as palavras do Senhor, amém? Pai, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu declaro bem sobre o meu amado, minha amada, que eles prosperem, que sejam fecundos, prósperos e que o conhecimento do alto nível eles possam executar e compartilhar para outras vidas e desenvolverem o seu chamado, a sua psique, suas emoções e sair dos gatilhos mentais para, Senhor, alto nível da espiritualidade, como o próprio Jesus nos ensinou, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, providencie dias maravilhosos do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, na Shalom do Senhor.